tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana eu quero trazer boas práticas de como não utilizar o gráfico de coluna. O gráfico de coluna, ele é aquele que fica na vertical, certo? O gráfico de barra é o que fica na horizontal. Então, o que eu quero mostrar nesse vídeo são boas práticas de como não fazer. Entendeu? Assim, é interessante a gente falar sempre como fazer, mas é bom também lembrar de como não fazer. Né? E essa é uma observação. A ideia aqui é trazer boas práticas. Não quer dizer que você não deva usar desse jeito. Certo? Em algumas aplicações a gente consegue fugir um pouco do convencional. Né? Mas, trazendo aqui, como você fala, o meu dia a dia de trabalho, essas são algumas coisas que eu evito fazer. Tá? Então vamos lá para a tela aqui. Base de dados. Vou usar a produção agrícola dos últimos 80 anos no Kaggle. Vou deixar esse link aqui para vocês, tá? Na descrição do vídeo. E é isso. Não vou entrar no mérito de como conectar essas coisas, porque não é o foco do vídeo. Daqui, o BI em branco, a base já está conectada. Então, como nosso foco é o gráfico de coluna, está aqui o nosso gráfico de coluna. Certo? Vocês podem ver o nome dele aqui, ó, gráfico de colunas. Primeiro ponto. Não é interessante, tá? Eu evito usar como categorias. Então vamos lá, o que seria categoria? Vou pegar aqui, ó, o tipo de produção, né, o tipo de produto, no caso, que foi plantado, e vou colocar o total de produção, aqui, ó, valor total em dólar. Beleza. Na verdade é o contrário, né? Eita, só inverter aqui. Não, beleza, então eu acabei invertendo. Né? Lembrando que no eixo X ficou o tipo de produção e no eixo Y o valor. Visualmente até a gente consegue, não fica tão ruim, certo? Mas ele fica uma categoria. Né? Então a gente sabe aqui que essa daqui foi uma categoria, né? Quase mais de 2 bilhões de dólares de valor desde nos últimos 80 anos, né? Porém eu evito fazer isso, né? Por quê? Quando a gente está falando de um gráfico de coluna, nessa linha horizontal, né? A gente espera, né, na maior parte do tempo, uma evolução histórica, uma evolução, alguma coisa evoluindo em função de alguma coisa. Né? Nesse caso, eu estou usando categorias. Eu prefiro usar esse gráfico aqui, gráfico de barra. Certo? Eu acho que fica muito mais fácil até a leitura dos rótulos, tá vendo? O rótulo aqui, ele fica na horizontal, que é a forma normal da gente ler. E eu vou rolando aqui o gráfico para baixo, eu continuo numa linha, visualmente, né, no meu olho continua lendo de cima para baixo, que é o que eu normalmente leio. Tá? Então, por isso, esse já é o primeiro ponto. Eu não recomendo utilizar, né, eu não uso, na verdade, na maior parte do tempo, esse gráfico com categoria, o gráfico de coluna. Tá? Normalmente eu uso gráfico de barra, ou se tiver poucas categorias, gráfico de pizza. Né? E como que normalmente eu uso? Historicamente falando. Se eu pegar isso daqui e trazer o dado histórico, eu acredito que ele fica bem melhor. Pronto. Aqui eu trago informação bem mais interessante. Eu trouxe aqui que ao longo dos últimos 80 anos a gente percebe uma evolução insana no valor em dólar de produção. Né? E aqui pode ter vários fatores, né? O aumento do preço, a produtividade, né? Então os produtos ficaram mais caros, eu aumentei a produtividade, tudo isso no valor total aumenta. Então normalmente, quando eu estou usando um gráfico de coluna, eu trago uma análise histórica, muito mais fácil, muito mais objetivo de entender isso. Né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, considerando que a gente está fazendo análise histórica, eu sempre tento deixar clara a polaridade daquele indicador. Veja só, eu vou deixar de lado esse aqui que é o total de produção, certo? E vou trazer uma média. A gente tem duas médias aqui. Tá vendo? Tem aqui, ó, a média de produção, desculpa, a média de preço, né? Então é o dólar por tonelada, tá bom? Eu vou trazer isso daqui ao longo do tempo. E tem um outlier aqui, né, que em 1954, eu vou até tirar esse dado aqui com filtro. Vamos trazer um filtro aqui. Beleza. Pessoal, não estou ligando muito para o layout aqui, que não é o foco do vídeo, tá? Mas eu vou acabar excluindo
1954. Cadê? Ano, aqui, referência de dados. Então, pessoal, voltando aqui, acabei deixando, tirando aqueles 54, né? A gente também pode tirar os que não tem informação aqui. Opa, vou colocar aqui dele de novo, né? Então vamos lá. Eu vou tirar aqueles que não tem informação. Ver como, cadê? Tá, voltando aqui, pessoal. Então, acabei filtrando aqui, tirando o outlier, né? Então, só para deixar o gráfico mais bonitinho, né? Não tem muito motivo. Mas enfim, e aí, aqui eu trouxe a média de preço por tonelada. Partindo da visão de um produtor, para mim é interessante, certo? Porque o meu produto está ficando mais caro. Então ele é melhor para cima, certo? Então vamos colocar o contexto, você está apresentando isso aqui para algum cliente que seja da área agrícola, né? E aí, é bem provável que eles saibam que, né, que quanto maior, melhor. Porém, eu gosto de deixar bem clara essa polaridade. Como que eu faço isso? Utilizando cores, tá? Eu vou pegar aqui um valor, deixa eu ver aqui, eu vou pegar esse aqui, ó. Mais ou menos 8.000. Então, beleza, eu vou pegar esse número, vou fazer uma formatação na coluna aqui, tá? Então, vamos aqui na formatação. Gradiente não, vou pegar regras, tá? Não vai ser data também, meu campo, na verdade, vai ser a média de preço. E aí, eu vou colocar que se ele for acima de 7.000, maior ou igual a 7.000, ele vai ser verde. Vamos ver um verde aqui bem chamativo. Deixa eu ver esse aqui. Não, eu quero um verde mais para cá, gente. Bom, trouxe um verde para cá. Beleza. Então, se ele for acima disso, ele vai ficar verde. Né? E menor aqui eu posso colocar um valor gigantesco. Vou colocar aqui um valor gigante. Uma outra regra também. No caso, se ele for menor, né, menor ou igual, não, maior ou igual não, desculpa, menor. Não, maior que zero em número, né? E menor que 7.000, que é aquele valor ali. E aí eu vou deixar vermelho, certo? Sim, passando rápido, porque aqui não é o objetivo falar da formatação condicional. Opa, não foi selecionado, vamos ver. Isso aqui, agora foi. Vou clicar em OK. Tá. Então, veja só como esse gráfico mudou, só porque eu deixei a polaridade. Tá bom? Então, aqui está muito claro aqueles valores que ficaram acima de 7.000 e o que ficaram abaixo de 7.000. Murilo, mas por que isso? O grande objetivo de deixar polaridade claro é saber se o indicador é melhor para cima ou melhor para baixo. Nesse caso, ele é melhor para cima. Quanto mais as pessoas estão pagando por tonelada do meu produto, melhor para mim. Tá? Então aqui foi uma dica simples, uma forma simples da gente mostrar isso em um gráfico de coluna. Tá? Normalmente, como eu comentei, coluna sempre é uma evolução. A evolução ela pode ser melhor para cima ou melhor para baixo. Tá bom? Então eu sempre procuro deixar claro a polaridade. Eu evito deixar o gráfico sem isso. Por exemplo, opa, até excluir aqui, né? Vou apagar. Eu evito deixar assim, né? Porque assim não está claro para mim se é melhor para cima ou melhor para baixo. Tá? Então essa é a segunda dica. A última, a última boa prática aqui, na verdade, que aí, pessoal, funciona não só para esse gráfico, mas para qualquer gráfico, é assim, evite poluição. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar, por exemplo, o tipo de produção. Vamos ver, olha como é que vai ficar isso aqui. Tá? Veja como esse gráfico é extremamente poluído. Tá? Você fala, Murilo, mas até ficou legal, bonitinho, várias cores e tal, mas, cara, ele não passa nenhum tipo de informação, tá bom? A gente percebe, obviamente, que a produção total está aumentando, mas o resto eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei, por exemplo, qual produção aumentou mais, qual produção diminuiu, o percentual delas em relação ao total. Então, tem diversas coisas aqui que não funcionam. E aí você pode colocar outras coisas aqui. Eu vou colocar o valor total aqui, né? Vamos fazer um negócio bem esquisito. Vou colocar outra média, mas eu já vou até mudar o gráfico. Em vez de fazer o de coluna, eu vou colocar. Esse aqui nem se fala, né, pessoal?
essa daqui mais com linha, quer ver? Aí vai ser mais uma informação ainda, vou trazer a média de outra coisa aqui, ó, eixo de linha. Pronto, aí piorou o negócio. Então assim, isso funciona para qualquer um, tá? Qualquer gráfico. Evitem poluído, tá bom? Ah, Bruno, mas eu queria mostrar, eu gostei dessas coisinhas, eu quero mostrar ele em outro gráfico. Tem outras coisas que a gente pode melhorar. Então eu vou tirar essa linha aqui e vou colocar um gráfico que seria, do meu ponto de vista, melhor para mostrar várias cores, tá bom? Esse daqui. Esse daqui ainda tem muito tipo de produção. Eu não recomendaria utilizar esse gráfico. Mas vamos até mudar, vamos colocar outra categoria. Vamos colocar a localização. Em vez de ser o tipo, vamos colocar a localização. Tem menos localizações. Tá vendo? E aí, a gente utilizando esse outro gráfico aqui, que é a empilhada 100%, a gente começa a ver outras informações. Então veja só, esse azul claro aqui, ó, que é a produção na região PEI, não sei o que significa isso, ele, ao longo desse tempo, ele ficou menos representativo. Tá vendo? Em comparação ao roxinho aqui, que é, vamos ver, o SK, ele aumentou a sua representatividade. Então veja que, por eu ter mudado o gráfico, eu comecei de fato a passar informações, né? Ao invés de deixar assim. Quando eu deixo assim, claramente eu não consigo ter nenhum tipo de insight. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu trouxe essas 3 boas práticas para vocês sobre gráfico de coluna. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana e grande abraço.